Gente, eu já tinha gravado 7 minutos de vídeo quando eu percebi que eu não coloquei os brincos. E eu fiquei me sentindo assim, poxa, não me arrumei por completo. Então, vamos de zero. Bom que a gente ainda faz um vídeo ainda melhor. Ao longo dos meus muitos anos buscando me tornar uma estudante melhor, eu analisei várias rotinas e identifiquei vários hábitos que transformaram estudantes bons em estudantes excelentes. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 3 habilidades essenciais que transformam os estudantes bons em estudantes muito bons. Vamos lá, gente! Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se vocês não me conhecem, eu sou a Mi e eu compartilho a minha rotina como vestibulanda de medicina e ainda todos os ensinamentos que eu tiro dela. E se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, todo esse protocolo que você que é aqui do YouTube já conhece, porque assim você facilita muito o meu trabalho para entregar a mais pessoas esse conteúdo incrível que eu tento proporcionar para vocês sempre. Então vamos pro vídeo de hoje, porque ele tá assim recheadíssimo, ele tá muito legal. Tá bom, Milena, quais são essas 3 habilidades que transformam os estudantes bons em excelentes? Depois de ver muitas rotinas, depois de analisar muita gente muito boa e ver as características em comum de cada um, eu percebi que os melhores, eles têm 3 características impressionantes. Eles conseguem ter humildade, coragem e fortaleza, tudo junto nos seus estudos e na vida de trabalho. Tá bom, Mi, mas eu conheço esses termos, humildade, coragem, fortaleza, talvez eu não conheça muito bem, não entenda muito, mas tá meio cristão isso, né? São 3 virtudes cristãs, são extremamente faladas dentro do meio católico, mas assim, eu não tirei isso do catolicismo, na verdade eu fiz o contrário, eu tirei isso da vida dos estudantes, eu fui analisando e aí eu encontrei elas também no catolicismo. Mas vambora. São 3 virtudes cristãs, sim, mas o vídeo de hoje ele não é voltado ao catolicismo, embora a base delas vai ter um pouco de catolicismo envolvido, afinal eu vou ter que explicar basicamente o conceito de cada virtude e como é que eu aplico e eu vejo as pessoas aplicando isso na vida delas, sendo elas ou não cristãs, porque isso é o tipo de coisa que o bom senso já fala, mas quando a gente tem isso embasado, é melhor ainda. Então, como assim, Milena, bom senso? Virtude é uma coisa muito diferente de hábito bom, né? Vamos começar por aí, porque se eu falei que foram 3 virtudes cristãs, o que é virtude? Virtude, as pessoas acham que é um hábito bom, mas não necessariamente. Nós dormimos, isso é um hábito bom. Nós bebemos água, isso é um hábito bom. Nós trabalhamos, isso é um hábito bom. Mas agora, beber 3 litros d'água todo dia, dormir 7 horas por noite, trabalhar de uma forma eficiente, racionalizada e de uma forma a entregar a melhor coisa que você pode entregar, isso é um pano mais profundo, entende? Isso exige uma dificuldade, você tem que pensar na sua rotina, você tem que pensar em como você implementa a sua vida, em como você age, você tem que racionalizar de fato e tem que fazer um esforço ainda maior para conseguir alcançar isso. Então, se eu sei que é muito saudável beber 3 litros d'água todos os dias, eu quero tornar disso um hábito que já é um hábito bom beber água, mas agora tornar isso numa virtude, numa coisa muito boa e que de fato eu tô fazendo isso de forma intencional, eu tenho que analisar quando eu não bebo água, quando eu bebo mais água, por que eu bebo água, tudo isso. E isso, de fato, é uma coisa difícil se você parar pra pensar. Até o ato de estudar direito. Se eu quero estudar direito, eu não quero só sentar e pegar o livro e acabou. Eu tenho que ver se alguma coisa que eu faço antes do estudo melhora. Eu tenho que ver se durante o estudo eu me perco no assunto. Eu tenho que ver se esse jeito que eu tô estudando é o melhor jeito possível. Então, exige uma série de outros fatores que eu tenho que pensar para que aí sim eu consiga de forma efetiva fazer dar certo, entendeu? Fazer o melhor que eu posso. Então, a virtude é justamente isso, ela exige um trabalho e um esforço para você alcançar uma coisa ainda melhor. Quando eu falo sobre isso, gente, é muito importante a gente aplicar isso na nossa vida de estudante, porque é isso que diferencia os estudantes de nota 8 dos estudantes de nota 10, entendeu? É isso que diferencia os estudantes de nota 6 dos estudantes de nota 10. São coisas que a gente vai mudando e vai nos tornando estudantes melhores. Ser um estudante excelente pode te garantir muita coisa, seja ela na escola, seja ela no cursinho, seja ela na melhor universidade, entendeu? Então, quando a gente racionaliza o processo do estudo e a gente implementa essas habilidades, essas virtudes que eu vou falar, nós caminhamos para nos tornar estudantes ainda melhores. Ai, meu pai do céu. Assim, nós caminhamos de forma intencional para tornar nosso estudo um estudo excelente.
Compreendem? Milena, você já falou demais. Fala aí da humildade, da coragem, da fortaleza. Fala aí então. De uma forma bem simples, ter humildade é saber reconhecer o quão ruim você é em alguma coisa. Ou o quão miserável você tá sendo no estudo, o quão miserável você tá sendo bebendo água, o quão miserável você tá sendo em nem ler o livro que você se propôs a ler uma página por dia. Entende? A humildade é você saber reconhecer o quão pouco ou o quão ruim você tá sendo, sem ter aquele peso de o mundo vai acabar. Entendeu? Ou seja, é justamente isso, você reconhecer com tranquilidade que você ainda não é bom o suficiente. Reconhecer que você ainda não se tornou a sua melhor versão, a versão que vai tirar a melhor nota. Porque aí você consegue ter chão pra pisar e se tornar um estudante melhor. Porque, gente, assim, pensem comigo, é muita arrogância se eu chegar e falar, cara, eu tiro 10 em toda a lista de humanas, eu não preciso mais estudar. Aí chega lá no dia da prova, naquelas 45 lindas questões de humanas, eu tirei 38. Por que eu não tirei 45? Porque quando eu tirava 9, 8, eu falava, tá muito perto de 10, eu não preciso melhorar. Eu não preciso analisar esses meus erros e analisar que nesses 2 pontos eu ainda não sou boa o suficiente. Entende? Então a humildade, ela carrega consigo essa análise profunda dos nossos erros, esse reconhecimento de que nesse assunto você ainda não é bom. E quando você se reconhece que nesse assunto você não é bom, você vê que tem um caminho a ser trilhado para que você se torne um estudante melhor, entendeu? Estudantes excelentes sabem onde eles ainda não são bons para se tornarem excelentes, entendeu? Afinal, eu posso ser uma estudante excelente em matemática e uma péssima estudante em português, porque eu ainda não parei para analisar milimetricamente por que meus erros estão ali. Então a humildade, ela vem carregada consigo da autoanálise e da análise dos nossos erros, da análise da nossa confiança no conteúdo, da nossa performance. Bons atletas, assim, os atletas excelentes, eles param e olham, meu pace não tá bom porque eu tô com o joelho ruim. E se eu continuar com o joelho ruim, talvez eu nunca mais vou conseguir correr. Ou o fisiculturista fala, cara, eu não vou ganhar o campeonato porque o meu bíceps não tá do jeito que tem que estar. Eu não vou ganhar um concurso de beleza porque isso ainda não tá bom. Então, existe uma humildade gigantesca e uma quebra na nossa arrogância de acharmos que nós somos bons o suficiente. Acredite, se você fosse um aluno perfeito, você não teria mais nenhum erro. Mas cá entre nós, até os vestibulandos que passaram em primeiro lugar, nem eles tinham feito toda a matéria, eles não tinham feito todas as questões que deveriam, mas cada questão que caiu, cada matéria que eles viram, eles foram e analisaram com frieza os erros deles, analisaram com frieza toda a performance. Então, aí que entra a humildade, você saber reconhecer. Primeiro ponto, estudantes excelentes reconhecem os seus erros, reconhecem o porquê dos seus erros e trilham um caminho com muita frieza do próximo passo, entendeu? Eles desenham o próximo passo com muita frieza. Então, assim, você tem que ser duro com si mesmo, não tem como. E assim, não é tratar a si como uma pessoa ruim, como um estudante horrível que nunca vai passar, mas é você ter um reconhecimento da realidade, é você olhar e falar, cara, essas 3 questões de trigonometria que caem todo ano na prova, eu não posso ficar todos os anos do meu estudo pulando trigonometria, porque é uma matéria difícil. Às vezes, nessas 3 questões de matemática que vão me colocar dentro de uma universidade. E você vem analisar, poxa, toda lista de exercício eu erro trigonometria, e toda lista de exercício eu não olho os meus erros, eu não entendo por que eu errei, eu não volto no conteúdo e penso, cara, o que tá faltando nesse ponto que eu ainda não, sabe, desenvolvi pra eu conseguir acertar esse tipo de questão. A partir daí você vê, cara, são 10 horas de conteúdo que eu preciso assistir. Tudo bem, eu já assisti centenas de horas de conteúdo de matemática básica, de matemática média avançada que cai no Enem, mas essas 3 questões aqui eu posso garanti-las se eu começar a estudar trigonometria. Então vai fazer sentido eu gastar essas 10 horas, que são, sei lá, 5 de teoria, 5 de resolução de questão, e aí eu me torno um estudante melhor, e aí eu acerto mais, entende? Aí que tá a humildade, você saber reconhecer que você precisa aprender, entendeu? Existe aquele paradoxo que os estudantes já estão muito bem habituados, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu preciso estudar. Então, está meio que intrínseco ter essa humildade no olhar de ver, caramba, eu ainda não domino esse ponto e eu preciso dominar. E não se entristecer por isso, é um processo natural. Eu sei que a gente vai bater na tecla de ver 15 mil vezes leis de Newton, mas é porque às vezes a gente erra toda vez plano inclinado por bobeira. Então você vai pegar e falar, olha, não é toda lei de Newton,
Não é nem todo tipo de questão de plano inclinado, mas quando tem essa força de atrito, aí eu erro. Então eu vou lá e vou estudar só esse ponto. Entende? Então, além da humildade de fazer você reconhecer o seu erro com mais frieza, ele ainda te dá um arcabouço maior de exatamente onde você tem que voltar para estudar, ou até onde você tem que ir. E aí entra a nossa segunda virtude, a coragem. Coragem, todos nós estamos muito habituados, todos nós, espero que sim, assistimos Valente. Tô brincando, mas enfim. A coragem, ela tá justamente nesse ponto, junto da humildade, de você pegar e agora que você viu, eu tenho 5 horas de aula para assistir, eu tenho que analisar todas as minhas redações e identificar por que eu só erro a C1. E aí você tem que ter a coragem de digerir isso, porque é muito difícil. Fala sério, eu considero muito difícil ver uma matéria que eu não gosto, eu considero muito difícil corrigir uma matéria que eu erro sempre, mas sinceramente, quando a gente transpassa esse abismo com muita coragem, porque é preciso e muito sacrifício nesse processo, quando a gente acerta a questão, gente, não tem coisa melhor, entendeu? Não tem coisa melhor você entender o que é seno, cosseno, tangente em qualquer tipo de ângulo. Vocês não estão entendendo, é muito importante. Então, e eu estendo isso a qualquer assunto, ter a coragem de digerir esse sapo salgado que tá travado na garganta, que trava você toda a prova, que às vezes te impede de acertar o número de questões que você precisa para passar de fase no vestibular. Então, ter a coragem de você, além de ter essa humildade, essa frieza com os seus erros, é ter a coragem de transpassar, de estudar mais, de se dedicar mais, de falar, cara, tá horrível, eu não aguento mais estudar, eu quero desistir. E você falar, não, eu tenho coragem, eu sei que se eu segurar, se eu continuar, se eu não desistir, se eu me dedicar ainda mais, eu passo. Ou pelo menos eu não sofro tanto, entendeu? Acredita em mim, chegar na hora da prova e ver o erro que você viu 387 vezes e você não saber como resolver a questão, vai te exigir muito mais coragem de continuar na prova do que te exigiria corrigir a questão e analisar o conteúdo que te faltou. Que engolir um sapo salgado agora, faltando tempo para sua prova, é muito melhor do que chegar na hora e ter um sapo 1000 vezes mais salgado, 1000 vezes maior, que parece estar 1000 vezes mais entalado na garganta. Coragem tá aí, você encarar o que é doído, encarar de cara boa ainda, né? Porque não adianta a gente fazer ruim. A coragem também tá aí pra gente fazer do jeito bom. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu odeie aquela matéria, é você pegar e falar, cara, se eu fizer ruim, eu vou ter que fazer 2 vezes. Então eu exijo muita coragem de mim se eu fizer bem da primeira vez. Compreende? Se eu prestar atenção. Porque se eu já não gostei de assistir uma vez essa aula, imagina ter que assistir 2. Aí que você põe à prova tudo aquilo que você calculou com a humildade. Entende? Por exemplo, eu preciso rever força elétrica, porque toda questão de força elétrica eu tô errando. E aí é com a coragem que você vai lá e vê que tá lá no seu planner, aula XXY. E aí você vai lá, vê a aula XXY. E aí você põe à prova o que você tinha planejado. E vê como é que isso é profundo. Você tá se dando a oportunidade de se testar mesmo, entende? De você ver e falar, cara, eu consigo. Dói, é ruim, a caminhada é longa, o plano é muito inclinado, mas eu consigo, entende? Esse é o ponto fundamental. Você ainda se prova e se mostra um estudante ainda melhor quando você transpassa esse abismo. Então, bom, falamos sobre humildade, falamos sobre coragem, mas o que seria então a fortaleza? Que virtude é essa? Se você não é católico ou nunca estudou sobre virtudes, eu acho muito difícil de você saber. Eu também não a conhecia com esse nome, mas você conhece essa frase que eu sei. Não posso, tenho que estudar. Ela tá meio que embasada na fortaleza. A fortaleza é essa capacidade de você ser muito fiel ao seu estudo. Assim, você sabe que agora você precisa estudar. Porque se você não estudar bem agora, ou se você não se dedicar ao máximo agora, provavelmente você vai ter que repetir tudo de novo. E você sabe lá no fundo que você não pode hoje, porque você tem que estudar. Mas é aí que entra a fortaleza de você dizer, cara, não vou, eu preciso estudar, entende? Então, é nisso aí. É bem nisso que tá embasado. Você saber dizer sim às suas prioridades acima das suas não prioridades. Eu falei em um vídeo curto nas minhas redes sociais que um dos maiores crimes no estudo é você não ter prioridade. E existem 2 tipos de prioridade, né? A prioridade em questão de hierarquia de estudos, tipo, eu preciso estudar mais matemática do que literatura. E existe também a outra prioridade, que é justamente você dar prioridade ao que é prioridade.
que é você falar, eu não posso porque eu vou estudar. Então essa grande fortaleza que você constrói para si mesmo, você dizer sim ao que é prioridade. No meu caso, ao estudo, principalmente, eu dedico 8 a 10 horas de todos os meus dias para isso, então eu preciso dar prioridade de fato. O meu trabalho, eu trabalho com criação de conteúdo. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita análise. E você ajuda muito o meu trabalho quando você interage com os meus vídeos, quando você curte os meus vídeos e também quando você compra qualquer coisa que eu indico. Afinal, de alguma forma, eu ganho com isso. E eu só indico coisa boa, coisa que eu uso na rotina, tal qual o Universo Narrado e o BioTP, que são 2 cursos que eu sou parceira. Vou deixar o link e o cupom de desconto para vocês conhecerem as plataformas de estudo que eu uso para biologia, matemática e física. Tá bom? Obrigada. E também eu tenho outras prioridades, né? Saúde, minha família, meu namorado, minha fé. Mas você tem que ter humildade para colocar as prioridades no lugar, coragem para fazer isso de forma certa e não ficar enrolando, e fortaleza, que é bem íntima da coragem, que é você dar o sim na hora certa. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre foco e eu acho que a fortaleza reside muito no foco, então eu vou deixar para vocês aí no card. E como que essas 3 coisas te tornam um estudante excelente? Bom, gente, basicamente eu fui falando pra vocês ao longo do vídeo, né? Mas eu diria que especificamente quando você implementa essas 3 coisas na sua rotina de forma totalmente intencional, você tem que falar, cara, eu tenho que ser humilde e reconhecer esse erro, eu tenho que ter coragem de botar esse erro no lugar e eu tenho que dizer sim e não na hora certa. Então, quando você implementa esses 3 itens, você vê que sim, exige um esforço, mas ao mesmo tempo a recompensa é muito grande porque você se torna uma pessoa mais forte. E, por consequência, um estudante mais forte. E assim, ao longo do tempo, cozinhando essas habilidades na sua rotina de forma certa, você se torna um estudante excelente. Como eu disse nos meus outros vídeos, quando você vai se tornando uma pessoa e um estudante bom, você começa a construir uma casca maior para você aguentar, perdão pela palavra, mas para você aguentar mais porrada. Para você realmente se tornar uma pessoa acima da média, entendeu? Porque esse é o único jeito, gente. Independente se você é muito bom em exatas, muito bom em humanas, você tem que ter humildade para reconhecer que você não é bom em certa matéria, coragem para mudar isso e fortaleza para você se manter firme nesse processo. São 3 virtudes cristãs, mas assim, eu acho que eu expliquei de uma forma muito não cristã, entendeu? Porque eu acho que elas são 3 atitudes de bom senso. E falando agora do ponto de vista totalmente pessoal, eu conheci essas 3 virtudes porque eu sou cristã, né? Essa aqui é minha cadeia de consagração, esse aqui é um dos terços que eu uso. Geralmente no meu cenário tem várias imagens, mas a minha estante ainda não chegou, então elas ainda não estão ali. Vocês sabem que eu sou católica, eu não escondo isso. E todas essas virtudes eu aprendi conforme eu fui me tornando mais católica. Mas eu falei, cara, como eu defendo muito pra vocês, as nossas mudanças, elas não acontecem numa única área. Nós não somos uma única área. Nós somos um todo, um emaranhado. Nós não somos nem um mapa mental, somos um nó. Então, quando a gente quer mudar uma coisa, a gente muda tudo. E aí eu percebi que se eu aplicasse isso, eu ia estar fazendo exatamente o que eu vi muitos estudantes, muitos professores, muitos profissionais de diversas áreas aplicando. Surge realmente de uma racionalização do seu viver, de um você olhar e buscar realmente o que eu preciso melhorar, entendeu? São 3 coisas que, se você mudar, você vai se tornar um estudante muito melhor. Então vamos recapitular aqui para nada ficar solto. Você tem que ter humildade para analisar os seus erros, para nenhum erro passar despercebido e você realmente mudar o que você precisa mudar para se tornar um estudante melhor. Você tem que ter coragem para fazer isso direito, da forma certa, mesmo que doa muito, mesmo que seja muito chato. E você tem que ter fortaleza para falar, não posso, tenho que estudar. E quando chegar na mesa, você vai estudar, você vai se dedicar. E quando você sair da mesa cansado, querendo desistir, você vai falar, eu dei o meu melhor, eu estou me tornando um estudante excelente e assim eu vou poder ser aprovado, e assim eu vou passar de ano, e assim eu vou ganhar um certificado, e assim eu vou conquistar os meus sonhos. Como eu repito muito no meu Instagram, nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Então nada que a gente sonha necessariamente é fácil, entende? Tudo exige de nós muito sacrifício. Inclusive, no meu Instagram eu compartilho sobre rotina, eu compartilho sobre produtividade, eu dou dicas diárias, eu mostro o meu fazer diário. Então, por hoje é só.
Como eu disse, reitero, não esquece o protocolo do YouTube de curtir, se inscrever, comentar, compartilhar. Eu quero saber a sua perspectiva sobre esse tema. É um tema que eu particularmente amo, mas eu quero saber de você. O que você tem a acrescentar ou a questionar. Aqui é o espaço pra gente ter uma conversa, essa troca de ideia gostosa que nos transforma em estudantes melhores. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deu um trabalho montar esse vídeo, mas eu tô muito feliz porque ele saiu de um jeito muito melhor do que eu jamais poderia imaginar. Se eu contar pra vocês que eu tava ontem, eu tinha 1 hora, porque eu fiquei o dia inteiro no pit stop do Universo Narrado, era de 9 às 18 horas, do sábado e do domingo, e eu só tinha 1 hora de almoço, e eu tinha que tomar banho, almoçar e arrumar a casa também, porque faz parte dos meus deveres diários. Eu fiquei 1 hora cozinhando conteúdo enquanto eu fazia tudo, tomava banho, limpava a casa, passava pano no chão, almoçava, porque eu queria trazer pra vocês o melhor conteúdo que eu podia. O conteúdo do vídeo foi pensado a cada segundo que eu pude pra ser entregue da melhor maneira pra vocês. Se você quiser conhecer mais dos meus vídeos, eu fiz um vídeo falando só sobre a constância e como constância não deixar a peteca cair. É um vídeo muito bom e eu espero estar colocando minha mão no lugar certo. E nesse vídeo aqui eu falo sobre foco e como ele, da forma certa, vai te levar a resultados que você nunca imaginou num tempo muito curto. E por hoje é só. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e tchau. Eu amei o vídeo de hoje.